Olá, estamos no ar com mais um Ouça Ela. Sempre uma alegria ter você aqui com a gente. Esses podcasts que têm sido uma bênção para você, para sua família, para os seus amigos. E eu queria te pedir para você se inscrever no canal, curtir, compartilhar, se inscrever muito. Gente, se você não está inscrito, meu Deus do céu, eu não sei nem o que te dizer. Você já passou por vários vídeos e você ainda não se inscreveu? Vigia, hein, varoa? Também estamos disponíveis no Spotify. Então você pode ouvir lá o seu podcast, receber a bênção do Senhor, a palavra do Senhor, dirigindo seu carro, lavando sua louça. O importante é você ouvir a palavra que está sendo liberada aqui nessa mesa. Hoje eu tô com uma pessoa maravilhosa que o Senhor me apresentou. Desde então eu segui ela no Instagram e vi o movimento que ela tem feito com mulheres, tem ajudado tantas pessoas e é uma alegria ter essa mulher incrível no nosso podcast. Seja bem-vinda ao Ouça Ela, Cristiane. Muito obrigada, Isa. Estou muito feliz de estar aqui com vocês, com esse público, né, que tem seguido. E nós estamos aqui hoje para fazer aquilo que realmente o Senhor deseja. A Cristiane, ela é terapeuta, fundadora da Imersão Cris, é casada e mãe de 3 filhos. Hoje ela tem ajudado muitas pessoas, né, com essa imersão. O Senhor tem feito algo poderoso, né? Sim, Isa, tem feito. Deus tem sido muito fiel. A imersão eu falo que é uma cereja que Deus me deu de um bolo tão incrível, né, que surgiu de uma maneira que eu não imaginava, né? Eu não tinha noção, proporção, porque quando a imersão surgiu, ela surgiu pelo fato de eu ter terminado a psicanálise, eu estar atendendo as pessoas, e aí surgiu a imersão. E falando de saúde, é muito importante a gente cuidar da nossa saúde mental, da nossa saúde física mesmo. Eu queria apresentar para vocês um dos nossos patrocinadores, que são uma bênção para nós. É o cartão Unilife. Hoje em dia, muitas pessoas não cuidam da forma correta da sua saúde, e com o cartão Unilife, você vai mudar, transformar a forma que você vai cuidar de você e da sua família, né? Com os planos a partir de R$ 29,90 por mês, você tem descontos a consultas, exames e medicamentos, com até 35% de desconto em sessões de fisioterapia a partir de R$19,90. Cris, Tá super barato. tá muito barato. R$19,90? Isso daí não paga nenhum lanche, gente. Hoje nós não conseguimos comprar um lanche com esse valor. E você vai estar cuidando da sua saúde. Também está incluso seguro de vida, assistência funeral e muito mais. Se você ainda não fez seu cartão, clica aí na descrição que a gente vai deixar tudo bonitinho para você, o link, todas as descrições, e você não pode perder. Faça o seu cartão e cuide da sua família, cuide de você. Então, Cris, eu queria saber como iniciou a sua vida assim com Deus. Você sempre foi crente? Você sempre acreditou em Deus? Como iniciou essa trajetória? Só para o pessoal conhecer mais ou menos quem é você. Já disse que você é casado e tem 3 filhos. E aí, a sua vida com Deus, como iniciou? Então, Isa, na verdade, a minha vida com Deus, eu tinha visões familiares que a parte da minha mãe, né? E eu tenho um tio, né? Hoje ele é falecido, mas na época eu tinha esse tio. E esse tio, ele era pastor do Brasil para Cristo. E eu sempre ia, né? Via, né? Porque os cultos começou nessa época dentro da casa dele. E aí, eu via os cultos, eu gostava, eu tinha um temor por Deus. Porém, os meus pais, a minha mãe sempre veio desse lar evangélico. Mas, por casar com meu pai, ter uma outra convivência, então a gente não foi criado dentro da igreja, né? A gente foi criado de uma maneira liberal, vamos se colocar assim, né? Tudo muito, muito sutil, a parte religiosa, porque no meio do caminho meu pai era espírita, né? Então, assim, por muito tempo da minha infância, eu via espíritos, né, dentro da minha casa, porque meu pai tinha linha da direita e da esquerda. Então, assim, por muito tempo ele recebia aqueles espíritos dentro da minha casa. Só que eu era uma criança, né? Só que conforme eu fui crescendo, por causa desse meu tio, eu sempre tive um temor.
Porém, eu passei toda a minha infância, minha adolescência, né? Não tendo esse contato, mas um pouco de contato. Porém, naquela época, não é igual hoje, que todo mundo gosta de falar que é evangélico, né? Hoje é gostoso você dizer, mas naquela época não. Eram pessoas que eram zombadas, pessoas que eram, assim, eram feias visualmente, não é verdade? Não é o mesmo aspecto que tem hoje. Hoje é bonito, né? Hoje você vê celebridades falando que é evangélico, você vê muitas pessoas. Mas naquela época não existia isso. Existia todo mundo tirando, zombando de você. Hoje falam bullying, mas naquela época nem tinha bullying, né? A gente era massacrado mesmo, né? E todo mundo tirava sarro. E ali, então eu tinha vergonha também. E assim, eu sempre fui muito vaidosa, né? E assim, na época, ao Brasil para Cristo era uma igreja de muitos costumes. Então, não podia usar brinco, não podia usar calça, né? Tinha vários detalhes que não acrescentava naquilo que eu era, né? Então, eu falava assim, eu nunca vou ser, porque não dá. Mas eu amava ir para a igreja. Eu tinha as experiências de ir em monte com eles. Então, assim, mas a todo momento eu também era um pouco, outro lado, excluída, porque eu não entrava no contexto deles, né? Na parte visual, né? Então, assim, mas isso me fez se aproximar de Jesus. E aí, resumindo, quando eu chego, né, com 16 para 17 anos, eu conheço que hoje é o meu atual esposo, eu conheço ele, e quando eu conheci ele, ele sempre veio da parte, né? A minha sogra sempre foi cristã. E naquela época, assim, eu já tinha algo que ardia dentro do meu coração. Eu entendia que a partir do momento, parece que eu encontrei ele, dizendo-se assim, eu entendi que eu teria que voltar para a igreja. Eu entendi naquele momento que eu tinha que fazer parte de algum lugar. E foi quando, então, eu fui, né? E falei para ele assim, olha, a gente vai começar a namorar, mas eu não queria mais sair, eu não queria mais aquela vida que eu tinha. E aí, ele também estava desviado na época, mas a minha sogra sempre foi constante dentro da igreja. E aí, conforme o nosso namoro foi crescendo, eu fui infiltrando mais na igreja, sabe? E ali eu voltei literalmente para Jesus, eu voltei realmente a buscar Jesus mesmo, né? E aí, naquela época, a gente, né, já começou o namoro, o casamento mesmo, já foi acontecendo tudo assim. E aí, eu já estava assim, com os pés dentro da igreja. Não com esse movimento que é agora, né, mas já estava e eu já quis. E ali começou realmente a minha vida de intimidade com Deus. Então, indo para 17 anos, foi quando assim, eu falei, olha, eu já sentia que lá fora não fazia mais parte do meu contexto. E foi quando eu entrei na igreja e ali eu caminhei com Jesus, e daí logo em seguida eu engravidei muito nova, né? Eu fui mãe com 18 anos, então daí eu engravidei do primeiro meu filho, aí houve outras situações do meu marido me deixar, porque daí ele completou 18 anos, e daí o mundo, né? Pro homem eu tenho carro, eu tenho dinheiro, e ali ele falou, e agora eu vou ser pai? Né? E ali eu passei toda a minha gravidez só. Meu Deus. Foi muito desafiador mesmo. E aí, quando meu menino nasce, ele meio que desperta. Mas eu também já via com muitas feridas, né? E também hoje, com todo o meu entendimento, né? De tudo que no decorrer, que a gente acredita que a gente vai chegar, eu entendi que, na época, eu queria muito ele como meu pai. Eu queria sair daquele contexto familiar que eu vivia, daquele contexto familiar que era existente na minha vida. E quando ele acaba, né, me encontrando, eu vi alguém assim, olha, ele é muito bom para mim. E hoje eu entendo que naquela época a Cristiane queria um pai. E foi quando todo aconteceu um mover que acabou que eu, né, entrei com as minhas feridas, e hoje até em atendimentos eu falo isso, que as pessoas, elas não consertam as próprias feridas, e aí ela entra num relacionamento não curada e casa com pessoas que também não curou as suas feridas para construir um outro relacionamento. E aonde muitas das vezes é um desafio, porque daí você vai querer construir, né, uma terceira bagagem que eu coloco, e sendo que nem a primeira que é a sua e nem a segunda que é do seu esposo, vocês não consertaram.
E aí é um desafio você querer construir, aí com filhos, com tantas coisas, que nem na época eu era muito nova. Os meus pais estavam se separando nessa época. Então, tipo assim, sabe quando era tudo muita coisa, né? acontecendo. E não existia tudo isso que hoje existe, né? Uma imersão, não existia, eu vou passar com terapia. Não se falava isso na minha época. Terapia era um tabu, né? Era fazer muito terapia, grande. Talvez... a pessoa tá louca, aí vai fazer terapia. Era só para pessoas que estavam muito assim, e na época falava mais em psicólogos, né? E demônios, né? Isso. Não vai fazer, porque... Era coisa do demônio. É coisa do demônio, né? Então não pode. Ou era louco, né? Já, o diagnóstico já era dado como louco, né? Você tá louco, então você vai pro psicólogo. Então, era muito vergonhoso, né? Você dizer isso. Então, assim, a minha vida foi construída a entender Jesus muito profundo. Ainda mais depois que ele me deixou, eu passei a gravidez inteira só. E aí me levou a buscar Jesus mesmo, sabe? Eu falo que eu não tinha uma ajuda, né? Como hoje tem. E eu sei que também fazia parte do contexto para hoje eu entender e conseguir ajudar outras pessoas, né? No sentido, assim, eu era só, né? Era, assim, e a única coisa que eu tinha muito claro em mim, que eu tinha Jesus. E que eu poderia buscar ele. Foi quando eu, assim, literalmente, eu busquei ele mesmo, sabe? Foi quando eu deixei muitas coisas, mesmo sendo muito nova, com oportunidades, sabe? Porque também eu era novinha, né? Com oportunidades de... Eu poderia ter uma escolha totalmente oposta, né? Do que eu tenho hoje. Hoje eu tenho uma família. Eu entendi e ardia muito dentro de mim. Porque eu vim de um lar muito desconstruído. Então, eu tinha muito convicto assim, eu quero construir o meu lar. Eu quero uma família, sabe? Mesmo que muitas das vezes eu não tinha tanto a clareza, mas era como se fosse o meu foco, sabe? Eu quero. E eu tinha convicção que eu queria ser diferente. Sabe? Uma convicção que ardia muito forte. Mesmo eu não, na época, não tendo tanta intimidade com Jesus, mas assim, Deus me fazia entrar num caminho para ter intimidade com Jesus. E isso me levou a crescer espiritualmente. Eu acho que hoje a maioria das pessoas que são feridas pela separação de pais, né? Separação de pessoas, assim, que eram muito figuras, né? Referências em suas vidas. O sonho se torna ter um casamento. Ou, às vezes, acontece ao contrário. Nunca na minha vida eu quero casar, né? Sim. E aí, a gente já pode até entrar na questão de identidade. Eu acho que é algo que você fala muito, né? E no seu Instagram e nas imersões e tudo mais, sobre descobrir quem você é. Eu acho que a partir do momento que você descobre quem você é, você consegue entender melhor tudo que acontece em você e descobre o que você foi criado para ser, né? Então, eu queria que você falasse um pouco sobre identidade. Porque não tem como você entrar num relacionamento, muitas vezes, sem saber quem você é. Porque senão você vai se perder. Você vai querer ser uma pessoa que você não é e também vai querer transformar a outra pessoa numa pessoa que ele não é, né? Então, me fala um pouco sobre a identidade. O que acontece, Isa? Na verdade, que nem assim... O que me fez para mim chegar na minha identidade hoje? A fé me ajudou. Sabe? A fé, o temor a Deus me ajudou. Você tá entendendo? Porém, eu vinha só com a fé e a determinação de um temor a Deus. Mas eu não tinha clareza de realmente quem eu era. Eu tinha clareza daquilo que muitas das vezes nós fomos doutrinados ao quê? Nós vamos crescer, nós vamos se formar, nós vamos estudar, nós vamos ter um bom emprego, e aí a gente um dia vai casar, e aí a gente vai viver felizes para sempre. Isso foi muito impregnado entre nós, né? Então, a gente vem com uma identidade, desde o ventre da nossa mãe, colocado isso em nós, né? Você vai crescer, daí você vai ter essas coisas, você tem que comprar sua própria casa própria. A gente foi estabelecido para isso. Só que, se fosse só isso, seria fácil. É ou não é? Você vai estudar, você vai crescer, daí você vai encontrar um príncipe encantado, você vai casar, e daí você vai ser feliz para sempre. Só que a gente já nasce com uma identidade imposta. E aí estudos dizem que 60% a gente traz a nossa identidade do nosso lar. E 40% a gente traz a nossa identidade do convívio fora.
que é onde a escola que a gente estuda, os amigos que a gente conhece na nossa vida. Então, significa que o quê? 100% da nossa identidade, a gente vem com uma identidade que não é minha e sua. Você concorda comigo? É verdade. Sim. Se estudo está dizendo isso, quer dizer que o quê? 100% da nossa identidade não é nossa. É daquilo que a gente, do contexto que a gente conviveu, a gente cresceu e que a gente foi doutrinado a isso. E aí o que acontece? A gente não toma verdadeiramente a palavra de Deus. Porque a palavra de Deus diz o seguinte: sejam meus imitadores. Em momento algum, ele declara para nós sermos imitadores dos nossos pais. Porque ele já sabia. Porque o maior cientista foi o nosso Deus. Ele já sabia disso. Ele já sabia que nós teríamos essas características. Nós teríamos tudo isso. E aí entra Jesus, em qual o contexto nessa história de Jesus? Quando Jesus estava fazendo, naquele momento, todas as maravilhas dele, e aí o povo falou assim, olha, acho que ele está meio louco, acho que ele não está bem, né? E falaram assim, vamos chamar a mãe dele e os irmãos dele, porque ele não está bem. E aí foram lá, chamaram, e aí Jesus fazendo com o povo, e aquela coisa envolvente que ele estava, e aí chamam Maria e os irmãos, e a hora que os irmãos chegam, falam assim, ó, chegaram para Jesus e falaram, viu, seus irmãos estão lá, sua mãe está lá. E ele diz assim, quem? Não sei quem é. Nesse contexto, se a gente olhar friamente, você vai falar assim, mas Jesus desfez a mãe dele? Desfez os irmãos dele? Não. Ele só estava dizendo, e a interpretação que eu entendo muito claro que ele estava dizendo. Eu sei quem eu sou. Eu amo minha mãe. E ele tinha respeito por Maria. Ele tinha respeito pelos irmãos. Ele sendo Jesus, ele jamais teria essa características. Mas o que ele está querendo dizer? A minha identidade vem do meu pai. Eu estou aqui porque eu estou fazendo o que ele deseja. Eu sou o que ele quer para mim. Eu não sou o que minha mãe veio me paralisar. Você está entendendo? Uhum. E o que muitas das vezes nos paralisa na nossa jornada? O que nós sofremos. Sim. Que veio dos nossos pais, que veio da nossa mãe, que veio do nosso marido no decorrer, que veio de uma professora, que veio de um chefe, que veio de uma amiga, que veio de alguma situação que fez nos parar. E por que nos fez parar? Porque eu não sei a minha identidade. Você entende? Uhum. E aí o que acontece? Quando isso se torna eu não entender quem eu sou, todas as vozes, todas as coisas que vão acontecer vão me levar a paralisar. Só que Jesus não paralisou naquela hora. Falaram, mas ela está lá. Ele falou, não, eu sei porque eu estou aqui. Eu sei porque eu vim. Eu sei qual é o meu ministério, eu sei por que eu tenho que fazer. Você entende? Então o que acontece? Ele sabia a identidade dele. E por que eu e você não sabemos a nossa identidade? Porque eu não sei quem eu sou. Eu não sei de quem eu sou filha de verdade. E a própria palavra de Deus diz o quê? Ele já entendia que os nossos pais, situações que do convívio que a gente teria, eles iriam errar. Porque eles são falhos. Eles são falhos. Mais na geração, não sei a sua, mas na geração dos meus pais. Entende? Eles não tinham nem acesso a nada. Quem dirá os meus avós? Meus avós, não tinha nada. Nada disso. Não sabia nem o que era mente, o que significava, se tinha a possibilidade de encaixar alguma coisa aqui dentro. Você entende? Então, eles não tinham acesso a isso. Fizeram o que podia, né? O que Com tinha. aquilo que podia, que dava, Sim, né? o que eles tinham nas mãos naquele momento. Então, o que acontece? Quando eu não sei isso, quando eu não sei a minha verdadeira identidade, todas as vozes dos meus pais, todas as vozes da minha mãe, todas as vozes dos meus irmãos vão fazer com que eu pare. E aí eu tenho que saber verdadeiramente, entender por que eu vim, entender quem eu sou de verdade. Qual é o propósito ligado com Deus. Entende? Mas eu vou ter que ter gratidão, porque a própria palavra vem logo em seguida dizendo que honra teu pai e tua mãe, para que você tenha longos dias na terra. E ele não diz para nós sermos parecidos com os nossos pais. Mas desde que a gente vem dentro da barriga da nossa mãe, é o orgulho de qualquer pai. É igual a mim. Olha lá. Não é isso? Uhum. Mas aí Deus não fala que o menor membro, que é a nossa boca, ela vai trazer vida ou morte. A gente não foi doutrinado a falar, o meu filho tem que ser parecido com Jesus.
O meu filho tem que ter a identidade de Jesus. Você tá entendendo? E como um pai e uma mãe têm um poder sobre um filho, porque é uma autoridade. Abaixo de Deus, o pai e a mãe é uma autoridade sobre um filho. E como nós não fomos ensinados a isso, nós somos ensinados a ser parecido com ele. E aí estudos vêm e falam o quê? 60 do pai e 40 da mãe. Você tá entendendo? Sim. Então, aí o começo já é aqui, desde que tá dentro do ventre. Você entende? Então, a nossa identidade acaba não vindo como veio realmente da criação de Deus. De realmente eu vim da criação dele. Por isso que a gente cria expectativa nos outros. E quando eu crio expectativa nos outros, porque eu não sei quem eu sou. Então, eu sempre vou esperar de alguém. Eu vou esperar de uma situação. Não, eu tenho que esperar qual é o propósito que Deus tem pra mim. Eu tenho que vir com a identidade dele. E aí entra um processo que também eu entendi. Que a religião, a igreja, né, eu falo com muito amor, eles não prepararam isso. Eles não entenderam isso. E isso tem levado daí para um outro caminho. Porque coloca todas as expectativas na fé, a expectativa dentro da igreja, né? Porque daí o que acontece? A gente vem ferido do mundo, não é assim? Vem ferido do mundo, daí a gente entra na igreja, não é assim? Sim. Entramos na igreja, então significa que o quê? Eu crio expectativa ali sobre uma instituição. Eu não crio expectativa sobre Deus. Eu não crio expectativa de ser curada. Entende? Daquilo que eu vim. Ou daquilo que tem que realmente... E hoje eu entendo, a libertação é todos os dias em nós. A cura é todos os dias em nós. Só que muito pouco se fala sobre isso. Fala da graça, do amor. Você entende? Mas não fala assim, olha, vamos cavocar e vamos ser curado de verdade. Porque se a pessoa começa num processo de cura de verdade, Isa, ela vai automaticamente saber quem ela é. Exatamente. Você entende? Automaticamente aquilo vem. Ela vai entender quem ela é. Ela vai saber por que ela veio. Entende? Porque ela está no processo de cura. Mas a gente não está em a religião, a igreja, né? Até nós mesmo, porque a culpa também é nossa, nós temos que colocar a responsabilidade em nós. A gente não veio ensinado a isso. Eu preciso ir para um caminho de cura. Eu preciso ir para um caminho de libertação. E nós não entendemos que a libertação, ela não acontece em um dia só. Há um processo. Processo que quase ninguém quer passar, Não né? quer passar. E foi muito claro pra mim, por quê? Porque eu tive embasamento quando meu pai tinha espíritos. Você tá entendendo? Existe respeito, existe hierarquias. Existe demônios maiores, menores. Você entende? Só que a gente não entende isso. E aí a gente acha que passou 20 anos fora da igreja, com uma vida totalmente, né, bagunçada, sem estrutura. Você acha que de uma hora para outra, tá? E daí então hoje eu aceitei Jesus e tá tudo certo. Não é assim. Não é assim. Eu tenho que ir profundo. Eu tenho que renunciar a alguns demônios. Eu tenho que renunciar às situações que eu fiz, sabe? Para que realmente eu entenda a minha identidade e eu viva a minha identidade em Jesus. Aí as coisas são transformadas. Aí as coisas são restauradas. Entende? E por que você fala isso, Cristiane? Porque eu vivi isso. Entende? Porque chega um tempo que parece... E eu posso dizer, porque eu atendo quase todos os dias pessoas dessa forma. Pessoas que estão na igreja. Entende? Às vezes até mesmo líderes, pastores. Com muitas dores. Você tá entendendo? Se esconde atrás disso, né? Se esconde atrás das feridas, das dores. Sim. Sempre tá disposto a cuidar de outras pessoas, né? Eu já entrevistei pessoas aqui e a gente sempre conversa sobre isso. Eu já entrevistei várias psicólogas, né? E elas sempre falam que já tratou muitos líderes muito machucados e pessoas que acham por diversas vezes que não precisam de cura. Não. Sabe? Porque já estão naquele lugar de Isso. ser De cura, autoridade. né? De autoridade. Como que eu vou ser vulnerável para alguém, a buscar sabe? uma cura. E muitas vezes acontece. Hoje, até a gente estava conversando, tem um índice de suicídio, né? De líderes espirituais, pastores, Sim. muito grande. Tem crescido cada vez mais, né? Porque a gente se esconde no nosso servir. Sim. E por diversas vezes a gente não quer curar aquilo que precisa ser curado. Exatamente. Né?
o que tá dentro, né? Porque querendo ou não, para ser curado, eu tenho que expor. Sim. Eu tenho que mostrar, eu tenho que diminuir o meu ego. Eu tenho que deixar o meu ego de lado, entende? Para realmente eu entrar na minha dor, eu cavocar a minha dor e realmente eu falar assim, olha, eu quero ser curado disso mesmo. E aí entra, que nem eu tô dizendo, tem coisas que um dia você fez errado e demônios entram, entende? Então são hierarquias, sabe? Eu não sei, assim, se você assistiu, tem um filme que tá muito aí falado, é Oficina do Diabo. Eu assisti até metade dele, mas ali mostra muito claro, porque assim, claro do ponto que eu vivi, do que eu vi, em questão demoníaca, em questão de possessões, entende? E ali você vê que primeiro tem o demônio-chefe, mas também tem os demônios menores, sabe? E que é onde eu tô dizendo, tem coisas que são demônios que, em nome de Jesus, sai. E vai sair. Porque tem poder para isso. Óbvio que o nome de Jesus tem poder para todos os tipos de demônio. Eu acredito nisso, eu tenho convicção disso, Isa. Só que entra certas coisas que o quê? Eu preciso também ir cavocando para mim entender esses poderes demoníacos. Para mim cavocar a minha própria vida. Para mim ser livre desses demônios. Você tá entendendo? Porque uma vez, um processo de libertação que eu estava participando, um demônio disse assim, porque a gente falava, vai sair em nome de Jesus. Ele falou assim, ordem mandada tem que ser cumprida. Eu não posso voltar de mãos vazias. Você tá entendendo? Então quer dizer que o quê? Se o demônio, ele tem hierarquias. Organização. Ele tem organização, ele tem que cumprir algo. Você tá entendendo? Então, quer dizer que o quê? Se um dia ele entrou, se você deu legalidade no momento que você estava, não é assim, estralou, saiu. Não, existe um processo. E nem o nosso corpo consegue isso de uma vez toda, Isa. O nosso corpo não tem estrutura, sabe? Por quê? Porque é aos poucos. Um dia eu entendo isso, outro dia eu vou entender aquilo. Mas qual é que tem que ser a nossa jornada enquanto nós estamos aqui? Sermos curados. Porque nós vamos ser, aí sim, eu vou ser um ser humano melhor. Eu vou ser uma mãe melhor, eu vou ser uma empresária melhor, eu vou ser uma amiga melhor, entende? Eu vou ser uma profissional melhor. Aí sim as outras coisas vão sendo encaixadas sobre a nossa vida. Mas eu preciso de cura e libertação. Eu recebo algumas mensagens, né, no Ouça Ela, sobre vários tipos de pessoas, né? E aí tem pessoas que até comentam, mas vocês falam sobre cura, sobre tudo isso, que Deus pode fazer todas as coisas, mas como que eu supero um abandono, sabe? Ou em outros casos, uma traição. Como superar aquilo que é muito difícil de superar? Como perdoar aquilo que é imperdoável, sabe? Eu queria que você falasse um pouco sobre essa questão de superação. Até mesmo você foi abandonada, né? Num período da sua gravidez, né? E creio que hoje o Senhor restituiu muitas coisas, tem feito algo maior na sua família. E acho que até é bom você falar um pouco sobre, a partir do momento que ele voltou, você veio, descobriu sua identidade e tal. Mas assim, a gente descobre, mas tem gente que vai nesse processo de cura, de entendendo quem é. Mas, às vezes, a dor do que aconteceu fala mais alto, né? Então, às vezes tem alguém escutando esse podcast, né? Que passou por uma traição, passou por um abandono, ou qualquer coisa assim do tipo, e não consegue superar, sabe? Não consegue perdoar. Qual o conselho que você daria? Olha, Isa, primeiro, eu saber a questão do perdão, que é um ponto também. A gente tem que entender que perdão tem determinadas situações que eu vou perdoar e eu vou ter que chegar só em Deus e falar, Deus, me perdoa, me limpa meu coração, e eu não vou conviver com a pessoa. É que colocar o perdão para mim e para você, por isso que a gente não supera, como algo muito miserável. Algo de muita humilhação. Você entende? Eu tenho que me humilhar, eu tenho que me prostrar aqui para Isa e falar, olha, pelo amor de Deus, me perdoa. E isso, quando você se coloca, porque você fala assim, mas meu Deus, que nem num ato de uma traição, eu não fiz nada e ele me traiu. Entende? Então, quando eu me coloco nesse lugar, eu coloco que o meu ego
ele vai crescer automaticamente, porque vai dizer, eu não tive culpa nenhuma, né? E eu vou ter que ir lá fazer, eu vou ter que ir lá perdoar. Só que quando eu entro num posicionamento de entender, que é o que eu disse, quem eu sou, e num processo que se eu for até você e se eu tô te pedindo perdão, isso que significa que o quê? Eu estou superior a você. Só que a maior parte que foi impregnado da nossa mente, que pedir perdão para você, eu estou abaixo. Então isso bloqueia eu superar aquilo que foi feito para mim. Não me faz eu atingir o ponto de chegar até você. De eu entender que, tipo assim, viu? Eu sou. Porque eu sei que eu sou. Se ele me traiu, é ele que tá perdendo. Não sou eu. Você entende? Só que não. É invertido os papéis. É invertido de um papel de humilhação. Perdão, parece que o eco vem assim, humilhação. Então ninguém quer pedir perdão. Ninguém quer perdoar ninguém. Eu carrego por 200 anos, 20 anos, aquela dor que é muito maior do que eu falar assim, olha, Isa, vamos fazer uma coisa? Você fez, né? Mas, ó, segue. Eu te abençoo. Entende? Eu quero ter paz. Sabe, deitar no travesseiro e dormir? Só que não. O que vai alertando na outra frequência, que é? Você tá se humilhando. Você tá se colocando-se abaixo daquela pessoa. E quando eu coloco nesse nível, eu não vou querer sair nunca dali. Eu não vou querer. Eu vou falar, não, eu prefiro ficar com a dor, mas humilhada? Pela segunda vez? Eu não fiz, eu vou ter que ir lá fazer? E foi quando, nesse processo que houve, que assim, o Leandro me largou mesmo, me deixou, eu passei sozinha a minha gravidez. E eu lembro, assim, que eu falo que eu não tinha todas essas bagagens que eu tenho hoje e todas essas alternativas que a gente tem hoje. Eu lembro, assim, que eu entrei no quarto, eu morava com a minha sogra, era mais difícil ainda, tudo era mais desafiador. E eu entrei naquele quarto, assim, o meu filho estava no berço, assim, eu entrei e eu falei assim, Jesus, olha, eu não quero ter a vida que eu tive. Eu fui uma criança que, assim, em muitos aspectos, assim, eu me sentia só, sabe? Eu sonhava com a casa que eu iria ter, eu sonhava como que eu ia arrumar, o que eu iria fazer, sabe? E aí eu cheguei naquele momento, eu falei assim, Deus, eu não quero isso pro meu filho, mas eu não tô conseguindo lidar. Entende? Porque eu sentia cheiro de mulher no meu marido. E não era fácil, sabe? Não era, porque eu falava assim, eu não tenho nada. Eu me sentia assim, sem nada. Meus pais se separando nessa época. Eu tinha mais solidão. Sabe quando você não, como se não tivesse ninguém? Ainda você tinha mais uma situação que era um filho, né? E ali, quando eu cheguei ali, eu lembro que eu entrei naquele quarto. E eu ajoelhei e eu falei assim, aí eu falo que é a fé. Eu falei, Deus, a minha força humana, eu não tenho. Eu tenho vontade de sumir. Eu tenho vontade de esquecer esse homem. Olha quanta coisa ele fez pra mim. Mas eu falei assim, Deus, eu não tô entendendo agora. Mas existe uma dor muito forte dentro de mim. Eu preciso que o Senhor me cure. Eu preciso que o Senhor tire essa dor. E aí eu fui muito específica com Deus. Eu falei, Deus, existe um plano? Existe algo? Então eu quero cura. Eu não quero viver mais uma noite, eu não quero viver mais uma semana, mais um mês, Deus, fazendo com que essa dor todos os dias me massacre, vai me corroendo, sabe? E aí eu entrei naquilo dali com a convicção que eu queria superar. Com a convicção que o meu ego não me ia importar. Se iam falar, ai, a chifruda, que iam se importar, mas é isso. Eu não, era como se realmente, sabe assim? Era como se eu fechasse os meus 2 ouvidos para não ouvir o que poderia ser, sabe? E realmente eu falei assim, eu preciso ouvir a tua voz. Eu quero a sua voz em mim. Eu quero ser guiada por aquilo que o Senhor tem para mim. Eu não quero errar. Eu já vi todo um tempo na época eu tinha 17 anos da minha vida, os meus pais ouvindo voz de tudo. Menos a sua voz. E ferindo filhos, crianças ali que não tinha culpa, sabe? Então ali, a minha força, a minha convicção, a minha fé e de falar, eu não quero ouvir mais ninguém. Eu quero ouvir o Senhor. Sabe como a mulher do fluxo de sangue? Sim. Eu vou tocar
e no toque algo vai acontecer. Uhum. O grande problema é que nós não temos essa convicção, sabe? De parar e falar, não quero ver ninguém. E eu vou superar. Hoje eu não entendo. Hoje a minha dor está sendo muito grande. A gente tem que ser honesta com o Senhor, sabe? O problema é que nem com Deus a gente muitas das vezes não tem honestidade. A gente quer ser forte até com Até Deus. com Deus. Tem... Esconder até de Deus, né? E não, eu acho que tem que ser real. E aí você consegue superar. Aí sim, hoje, né? Graças a Deus, aí a gente tem uma terapia. Aí a gente tem a imersão. Que daí nós vamos cavocando. Para que com ajuda e a gente venha superar. Cristiane, por que você afirma isso? Porque eu tenho vários casos. Vários casos. Eu tenho um caso muito sério. Ele estava já num litigioso, com briga muito forte, para separar mesmo. Olha, não tem mais. E aí ela passava com uma outra terapeuta e a gente se conheceu num evento, sabe? E aí nesse evento a gente se conheceu e ela ficou sabendo que na época eu era terapeuta. Ela falou assim, olha, eu vou passar com você. Porque eu fui fazendo algumas perguntas. Porque eu sempre falo assim, pra mim não tem problema nenhum. Se eu entrei fazer uma terapia aqui com você de graça, pra mim não tem problema. Porque eu entendo assim que o que hoje Deus me deu é um presente de Deus pra minha vida. Porque ser psicanalista também é um dom, e eu sei hoje que veio do Senhor sobre mim. E aí, na época eu fiz algumas perguntas, eu falei, mas a sua terapeuta não fez isso com você? Não perguntou, não sabia. Resumindo, ela falou, vou querer passar com você. Eu falei, tá bom. E ele estava, assim, num processo muito forte. Resumindo, na terapia, ela entendeu que ela amava, só que no dia a dia, ela tinha ódio dele. E fez com que eles estivessem num auge, né? Num litigioso, numa separação fortíssima. Você tá entendendo? Só que a dor do que ela tinha passado, que era do abandono da mãe dela, de ela ser sempre rejeitada pela mãe e ela ter perdido o pai, que ela amava o pai, que era tudo na vida dela, ela entendeu que o quê? A única pessoa que eu amei, o meu pai se foi. Eu fico com alguém que não me maltrata, que era a primeira mãe. O escape dela foi o quê? Eu me caso e alguém vai me tratar bem. Então, ela transfere o que? A responsabilidade pro pai, pro marido, né? Entrando no casamento, onde ela esperava que o quê? Que o marido fosse o quê? O pai dela. E não o marido. E aí, o que aconteceu? Eu fui no processo com ela para ela entender, primeiro, a parte dela, da onde que vinha toda essa sangria toda, você tá entendendo? E aí, ela olhou pro marido como marido. E quando ela olhou pro marido, ela falou, eu amo ele. Resumindo, fiz todo um trabalho com ela, no qual ela foi, primeiro, auge, porque no dele, o que pegava ele? Mamão, dinheiro. E ela queria uma pensão boa, por causa do menino, né? E ele também tinha condições. E aí, o que aconteceu? Eu falei assim, o primeiro ponto que você vai ter que ser humilde com ele, para superar isso. Você vai dizer assim que você não quer a partir de agora mais nenhum real dele. Ela questionou, mas como que eu vou sustentar meu filho? Eu falei assim, ou você crê em Deus ou você não crê. Se Deus não deixou passar fome até agora, por que é que Deus vai deixar? Primeiro você entrega o que é dele. É o dinheiro, aqui. Então você já vai superar. E com isso você vai atrair os olhos dele para você, porque ele te ama. Mas será? Ama. O que ela fez? Ela entregou. Quando ela entregou, ele falou, nossa, acho que ela tá doida. O que deu nessa mulher? E ela começou a dizer assim, hoje eu entendo quem é Jesus na minha vida. E hoje eu entendo que o maior patrimônio que eu tenho é a minha família. E eu não quero mais que o meu filho sofra. E ali ela foi começando a se declarar para ele. Que ela não queria mais o divórcio. Que ela entregaria todo o dinheiro. E que ela não queria mais. Resumindo isso, eles voltaram. Hoje a família está totalmente estabilizada. O filho é super feliz porque os pais voltaram. Você tá entendendo? Por quê? Porque eu supero. Eu entendo o que são as minhas dores. E isso automaticamente faz com que as coisas se encaixem no seu devido lugar. Porque daí eu dou o poder a Deus. Né? Porque Ele tem o poder para fazer todas as coisas. E aí eu entrego e Deus realiza todas as coisas para a nossa vida.
E hoje, graças a Deus, estamos. Então, superar é eu cavocar as minhas feridas. Entende? A questão que nós fomos doutrinados e fomos colocados numa caixinha que o quê? Um dia a gente fez várias coisas, aconteceram várias situações, mas um dia eu encontrei Jesus. Um dia eu coloquei a minha vida no altar. Um dia eu me batizei. E aí, com essa colocação, eu coloco o quê? Agora, tudo vai ficar, uau, maravilhoso. Só que não é. Eu tenho que entender que eu vou continuar num processo de cura e libertação. Um processo de transformação. Um processo de me sondar o meu coração. Por isso que a palavra de Deus diz, sonda o teu coração. Porque o nosso coração é enganoso. A gente tem vaidade no meio do caminho. A gente tem coisas que o nosso ego quer. Que legal, que bacana. Só que ele diz o quê? O Senhor Jesus tem que crescer todos os dias sobre a nossa vida. Só que para ele crescer todos os dias, eu tenho que o quê? Me inclinar a ele. Eu tenho que me diminuir a ele. Você tá entendendo? E para mim diminuir, eu tenho que estar curada. Porque automaticamente, uma pessoa curada, ela vai conseguindo curar outras pessoas. Uma pessoa transformada, ela vai conseguir transformar outras pessoas. Só que existe um preço para essa transformação. E muitos desistem no meio do caminho. Porque Jesus, ele perdoa os nossos pecados. Mas as consequências daquilo que eu e você, a gente fez no decorrer da nossa vida, vai vir. Não vai assim, de uma hora para outra. Não é assim que funciona. Só que a gente não consegue passar por essas consequências falando, Deus, me trata mais. Porque eu sei que lá na frente vai valer a pena. Eu sei que lá na frente vai acontecer algo muito melhor que agora, no momento, eu não tô vendo. Você entende? A gente não se submete a Deus. Porque a gente é a geração instantânea. É tudo pra ontem. Muito rápido, né? E aí a gente não supera. A gente não passa de fase. Por isso que eu falo que parece que assim, a gente chega no... Eu falo que a gente era 0, chega no 50%. Aí chegar no 100, parece que é impossível. Mas você já não tem com 50? Mas 50 você chegou. Mas por que você não chega no 100? Porque aí é um cavocar maior. Porque quanto mais nos é dado, mais também será nos cobrado. É verdade. Né? Com certeza. E hoje eu acho que tem muitos testemunhos que você escuta, né? Eu queria até falar sobre essa imersão que você faz. Imersão Cris, né? Isso. E eu queria perguntar como iniciou esse projeto? Por que iniciou? O que o Senhor colocou no seu coração ao iniciar isso? Isa, foi o seguinte, que nem eu contei no começo, né? Eu entendi, chegou numa metade da minha história, da minha vida, eu entendi quem era Jesus. Aí, então, eu fui muito infiltrada dentro da igreja. Na época, assim, no auge, vamos se colocar assim, eu seria levantada a segunda pastora de uma determinada igreja. E algo começou como se eu começasse a... Sabe como abrir assim os meus olhos para um outro olhar, sabe? Que muitos, talvez, na posição que eu estaria naquele momento, não conseguiria abrir. E muitos, na época, não entenderam também, tá? E eu falei assim, eu não quero. Eu tinha claro que não era o tempo para minha vida, que eu não queria aquilo. Era como se ardesse algo assim dentro do meu coração, ao mesmo tempo um reboliço, porque eu amava as pessoas, eu sabia quem eram as pessoas, mas ao mesmo tempo eu não queria, sabe? Era muito claro na minha cabeça que eu não queria. E ali eu saí daquele ministério com muito alvoroço, porque Deus vai pesar, porque Deus vai fazer, porque isso você não pode abandonar, olha as ovelhas, olha aquilo, aquela coisa. Mas eu sabia que Deus estava falando comigo, sabe? Eu tinha convicção que não era mais aquilo. Mas, naquele momento, eu não tinha a concepção que eu tenho hoje. Eu só queria sair. Só era isso. Eu só não queria mais o peso de ter que cuidar das pessoas. O peso de... Enfim, eu não quero entrar muito mais nisso daí, porque não convém. Eu não quero expor ninguém. E aí, eu não quis, né? E eu falei assim, então... Quando eu saio, começa o alvoroço. E aí, começaram a colocar até assim... Falava assim, ela tá... o demônio, ela tá com isso, e começou muita coisa, calúnia sobre mim. E me doeu, porque eu era um ser humano, né? Eu sou uma pessoa, né? Só que eu sabia quem era Jesus.
Só que daí ficou aquela coisa assim, eu não queria mais, tá? Estar dentro de uma igreja, uma instituição. Mas eu amava Jesus. Só que daí eu falava, como que eu vou fazer? Aí eu falei, quer saber de uma coisa? Eu falei assim, eu vou estudar. Aí eu comecei a estudar. O primeiro eu fui no Paulo Vieira, que foi extraordinário para mim. E quando eu cheguei ali naquele lugar, e na época a Camila nem participava, não era só 100% ele. E quando eu cheguei ali, eu vi um movimento, na época ele não falava nem tanto de Jesus, como hoje claramente e tal. E aí quando ele chegou, eu cheguei ali, eu vi assim um movimento, sabe? Eu falei, mas espera um pouco, porque parece que eu tava só nessa caixinha, sabe? E de repente abriu assim, não, mas tem um mundo lá fora, né? Tem algo mais, né? E que tem estudo, tem algo que eu possa aprender melhor. E ali abriu, sabe? E eu falei, não. E eu falava assim, mas eu senti Jesus aqui, eu não tô na igreja, mas eu tô sentindo, né? E eu falei, então quer saber de uma coisa? Eu comecei, daí eu falei, quer saber? Então eu vou investir no meu emocional. Né? Eu falei, eu vou nisso, porque, né, tem coisa que eu não quero mais, enfim. E eu falei, eu fui. Aí eu fiz, foi maravilhoso, foi extraordinário. Com o tempo, eu falei, quer saber? E eu tava com mais tempo naquela época assim, eu falei, eu vou estudar. E aí veio a psicanálise. E eu falei, eu vou estudar. E eu comecei a estudar. E eu me apaixonei. Me apaixonei, só que na época eu comecei a estudar, por causa também que estava muito desafiador. Eu era gerente de uma loja de conveniência, e a loja, assim, me requia... os funcionários queriam muito da minha pessoa, sabe? Né? Porque você tem que fazer as pessoas ter desenvolvimento, ter venda, e aquilo começou a consumir muito da minha pessoa, era muita responsabilidade para mim. Tipo assim, era 100% eu ali. E ali eu falei, quer saber de uma coisa? Eu vou estudar. Aí fiz a psicanálise, eu falei assim, por quê? Porque vai me ajudar. Eu vou entender quem é esse povo aqui, e aí eu vou conseguir administrar, vai ficar tudo certo. Na metade do meu curso, a minha professora falou, Cristiane, que desperdício, por que você não vai atender? Eu falei, não, eu trabalho, eu já ganho, tô bem, tá tudo certo da minha vida, né? Eu falei, eu vou fazer porque eu vou ajudar lá e vai dar tudo certo. E aí ela falou, não faz isso. É linda a forma que você entende muito, não sei o quê. E ela começava, sabe? Eu falei, ai, meu Deus, mas que coisa, né? E não era nada cristão, tá? E aí eu falava, meu Deus, né? Mas que tanto que ela fica falando pra mim, parece que eu tenho que fazer, né? E aí eu falei, quer saber de uma coisa? Eu falei, eu vou atender, né? Porque eu atendi só dos estágios. Daí eu falei, eu vou começar a atender fora. E eu tinha um pouco dessa liberdade no emprego que eu tinha. E aí eu comecei a atender. Nisso que eu comecei a atender, eu falei, nossa, parece que eu sei mesmo. Sabe aquela coisa? Nossa, acho que eu sei mesmo. E aí, eu comecei a atender. E as coisas tomaram uma proporção, assim, de que um foi me indicando. Eu nunca anunciei a terapia. Como hoje eu mexo no Instagram. Não existia isso. Não era isso. E aí foi um falando da terapia, falando. Há muitos anos atrás, eu sempre tive um negócio assim, um dia eu vou ter uma casa, vou enfiar um monte de gente aqui. Só que nem eu era menina, não tinha, nem sabia o que isso tinha. Conforme eu fui atendendo as pessoas, eu fui vendo que 2 horas, 1 hora de sessão, era muitos desafios. E aí eu falava assim, nossa, eu queria tanto um lugar. E aí uma amiga me chama para ajudar ela com as seguidoras dela. E eu falei, vamos. Nossa, eu fiquei super encantada. Ela, você faz? Eu falei, faço, te ajudo. E como eu já estava com um pouco das técnicas da psicanálise, eu falei, vamos. E eu comecei. Aí ela falou, ela fez alguns, foi maravilhoso, foi extraordinário. Aí chegou um tempo, ela falou, não vou fazer mais. Não vou, porque assim, começou a tomar um rumo assim muito, sabe, de manifestação, de demônio, aquela coisa tal. E eu super sim, mas eles não era, porque era vibe mais da internet e tal, era um mundo digital e tal, e eram outras coisas. E ela falou, tá indo para um outro caminho muito espiritual, que é eu. Aí eu falei, e aí ela falou, não vou. Só que daí, como eu não mexia tanto no Instagram, na época, nas redes sociais, eu peguei e falei assim, quer saber de uma coisa? E as pessoas falaram assim, mas o que você fala, eu sinto um negócio. Eu falei, sinto o quê, gente? Mas sinto o quê? Eu dormindo, assim, Deus falou assim pra mim, assim, eu morava num apartamento na época, hoje eu moro em casa. Eu falei, Leandro, e se eu viajasse com a imersão? Ele, como assim? Eu falei, quanto que fica? Se eu fosse pra tal lugar?
Ele, fica tanto assim, mais ou menos, tal. Eu falei assim, tá. Então, se eu cobrar assim, vai dar pra mim pagar e eu vou. Aí eu falei assim, mas eu preciso começar. Onde que eu vou começar? E aí, eu fui pra uma amiga, muito amiga minha mesmo. E eu tinha colocado diante do Senhor. Eu falei, Deus, se é pra acontecer isso, e Deus foi me dando como eu tinha que fazer, mas juntando com a questão da psicanálise, sabe? E aí, eu fui pra Deus, eu falei assim, Deus, se realmente é da sua vontade. Eu falei assim, e ele, assim, ele é cristão, mas era mais, assim, sabe, mais ou menos, né? Ela não, ela já era mais envolvida a mim, então ela já me conhecia mais. Eu tive, assim, umas 2 vezes contato. Ele sabia que eu tinha orado por eles, aí eles casaram. Ele sabia que eu ajudei muito ela na época, por causa dele e tal. Então ele tinha uma consideração por mim, mas não a ponto de ter uma intimidade comigo. E aí eu falei assim, então Deus, se for da sua vontade mesmo, ele vai deixar eu fazer na casa deles. Uhum. Então, o meu desafio era com ele. Mas eu fui pra ela, eu falei, amiga, olha, o projeto é esse. Você consegue me ajudar? Ela, consigo. Ela falou, mas eu queria a sua casa. Ela falou, Cris, mas o dia inteiro? Eu falei, o dia inteiro. Ela falou, olha, por mim, ok, mas eu vou conversar com ele. Pode ser? Eu falei, pode. E ela foi. E eu fui, Deus, se é da sua vontade, o negócio tem que acontecer. Uhum. Resumindo, Isa, ele aceitou. E não só aceitou. Deus colocou um valor no coração dele na época pra me entregar, pra mim começar a imersão. Uau. Até me emociona, porque foi, assim, uma grande resposta de Deus, sabe? E esse ano eu chegar a 50 edição é algo, assim, que eu vejo Deus mesmo, sabe? Uhum. Porque eu não usei ninguém. Eu sempre tive amigas muito lindas, queridas mesmo, sabe? Mas eu nunca usei ninguém. Uhum. Porque eu nunca quis isso, porque eu entendo, assim, que quando é do Senhor, Deus, ele impulsiona. Deus, ele movimenta, sabe? Ele traz à existência coisas que você não imagina. E eu não usei nem a internet na época. Eu usei o boca a boca. Eu usei quem eu era, sabe? Pessoas que confiavam em mim. E eu chamei 2 amigas. Daí dessas 2 amigas, falou, olha, eu vou chamar mais 2. Pode ser? Pode. Uhum. Eu cobrei algo bem simbólico. E aí, essa pessoa ele me deu pra mim conseguir dar o start. E foi incrível. E aí, essa pessoa, que é uma das meninas que fizeram na época a imersão, ela mexia com louças, com porcelana. E ela falou assim, olha, eu tenho aqui umas porcelanas, umas louças. Você não faz uma parceria comigo? Menina, eu me senti... Foi a primeira parceria da minha vida. E aí eu falei, nossa, eu falei, gente, mas sabe quando você fala, meu Deus, quer fazer parceria comigo? E eu nem mexia como hoje eu mexo nas redes sociais. Uhum. E ali eu consegui essa parceria, fiz a primeira edição. Foi algo assim que eu acho que até eu me surpreendi, sabe? Porque eu sou muito lógica também. Eu queria ver se realmente aquilo era do Senhor. E se realmente aquilo funcionava, porque também vinha a parte técnica, né? E realmente foi transformador. Ali surgiu a primeira edição. Naquele mesmo momento, e foi onde eu falo que até outras pessoas hoje falam assim, engraçado que a imersão é sua. Mas todo momento que você tá na imersão, a imersão é como se não fosse sua. E eu lembro que um pouquinho antes de começar a imersão, eu fui num culto e Deus falou assim, coloca a mão no teu coração. E eu lembro que eu coloquei assim, e Deus falou assim, agora você vai orar assim. Que nada, não onde eu vou te pôr, não onde eu vou te colocar. O que Deus vai fazer, corrompa o seu coração. E não tire a minha presença da sua vida. E eu lembro que eu coloquei assim a mão no meu coração, eu falei assim, Deus, nada pode tirar a minha essência. Eu sei de onde eu vim, eu sei o que eu sofri, eu sei o que eu passei, para me chegar até aqui. E eu não quero, Deus, que nada, nem holofote, nenhuma pessoa, ninguém, tire do que é mais precioso, que é a sua presença em mim. E então foi crescendo, e hoje eu sei que a imersão não é minha, eu sei que a terapia não é minha, eu sei que nada do que eu tenho é meu. Eu sei que tudo que eu tenho vem daquele que me entregou, que é Jesus. E eu sei que se eu não vigiar, e que se eu não buscar ali todos os dias, que é a presença dele, eu posso cair, eu posso falhar, eu posso porque é fácil a gente começar, né? Como o apóstolo Paulo fala, né? Eu terminar o bom combate, que é o nosso desafio como seres humanos. Porque tem várias pessoas que começaram muito bem, mas o terminar que vai definir a nossa trajetória, a nossa vida. É verdade. Até hoje eu tava
eu li um devocional que fala sobre permanecer também, né? O terminar é mais importante do que o início, mas o permanecer é que define tudo, todas as coisas, Sim. né? A gente continuar num projeto que, por vezes, talvez, aos nossos olhos não está dando muito Isso. fruto aos nossos olhos, né? Porque no reino de Deus é totalmente invertido. Aquilo que a Sim. gente acha que é bom, às vezes não é, e aquilo que é bom aos nossos olhos, Sim. aos olhos de Deus, precisa que acabar, né? E nesse devocional fala sobre o permanecer, continuar caminhando, independente se os nossos olhos não consigam ver os frutos que a gente imaginava, né? Sim. E eu creio que talvez tem várias pessoas que iniciaram projetos e o início foi muito bom. Mas permanecer naquilo que Deus já falou há um tempo atrás, por vezes é um pouco difícil, porque foi uma palavra que Deus falou, ele não precisa ficar repetindo toda hora, e você precisa prosseguir confiando que Deus vai fazer, né? Sim, mas sabe, Isa, nessa pergunta que você está fazendo e nessa colocação que você está colocando, eu entendi que várias vezes eu entreguei o Isaac. Eu entendi que várias vezes Deus testava o meu coração para ver onde que ele estava, sabe? Porque, que nem eu disse, eu não tinha casa, então eu comecei a viajar com as imersões. Eu comecei a ir na casa das pessoas, as pessoas me disponibilizavam a sua casa e eu ficava o dia inteiro naquela casa, sabe? E assim, era muito desafiador, eu descia com tudo. Daí eu descarregava nas casas das pessoas, depois eu descarregava de novo, depois eu subia de novo. E várias vezes, assim, era um desgaste muito grande. E aí teve uma vez que foi muito assim, e eu falava assim, não, todo mundo, Deus, eu tô cansada. Chegou um momento que assim, uma coisa é você fazer um dia, né? E outra coisa é você chegar e vai, né? E que nem agora, eu vou chegar a 50. Então foi muitas edições. E aí teve um dia que eu falei, Deus, eu não tô aguentando mais. Tá muito desafiador, sabe? Eu falei assim, Deus, será que é a sua vontade mesmo? Será que você quer mesmo isso de mim? E aí eu lembro, que nem eu tô falando, eu comecei daí um pouco a movimentar a internet, mas ainda muito pouco do ano retrasado, parecendo que eu comecei a investir mais mesmo, que assim, colocar aí de tantas minhas amigas que são influenciadoras, ficar me falando, você tem que usar, que era uma outra resistência minha. E aí eu fui, uma pessoa me chamou pela rede social, uma grande empresária de Santa Bárbara do Oeste, ela que faz todos aqueles painéis de imagens, de decorações, que trabalha com a Andréa Guimarães, que fala, né? Que é e aí, ela entrou comigo pelo Instagram e falou assim, olha, eu quero te trazer aqui. O que eu preciso fazer? Eu falei, olha, eu preciso de uma casa. Ela falou, não, a casa não tem, se esse é o problema, a casa eu tenho. E eu falei assim, eu preciso das pessoas para fazer. Ela falou, não, as pessoas eu vou bancar tudo. Aí eu falei, tá. Aí ela falou, olha, eu vou te mandar umas fotos. Mas assim, ela mandou a foto da sala. Eu falei, tá bom, mas não era... Eu falei, tá. Eu falei, então tudo bem. Eu falei, só que eu tenho que ir um dia antes e eu tenho que dormir. Tem problema? Não tem, pode vir. Tá. Quando eu chego com as meninas, né, que eu vai algumas meninas comigo, quando eu cheguei naquela casa, na verdade, a hora que eu fui entrando no condomínio, eu falei, não acredito. Por quê? Uma pessoa que não sabia quem eu era, não tinha imaginação de como que funcionava, abre a casa. Era uma casa linda, uma mansão de uma casa, onde ela coloca pessoas que ela não conhece. Foram 5 pessoas comigo. A gente entra lá dentro daquela casa e ela recebe como se ela me conhecesse todos os dias, há anos, sabe? E ali foi feita a imersão. E naquele dia, Deus usou a vida dela e ela me entregou um livro. E ela dizia assim, não pare, porque Deus vai abrir algo que você não imagina. E foi uma grande resposta de Deus, porque eu estava quase entregando, sabe? Porque eu falei, Deus, será que é isso de novo? Né? Porque eu já estava vindo muitas edições e eu tendo que viajar. E aí passou por todo esse processo. E quando foi o ano passado, esse ano deu 1 ano, eu fui pro meu Isaac de novo, a entregar. E aí eu estava vindo com umas situações muito desafiadoras, assim, particulares também, que eu falo que eu tive que entregar um filho, né? Realmente dizendo assim, Deus, eu tô fazendo isso pro Senhor, mas só que minha casa não tá como eu quero. E eu falei assim, Deus, eu também não tô aguentando mais viajar, não tenho a casa. E aí Deus fez assim,
Isa, um reboliço. Um reboliço. Deus me deu uma casa que eu falo que hoje eu consigo fazer a imersão a hora que eu quero. Que me deu a disponibilidade de não ficar viajando tanto como eu estava viajando. E foi uma casa do sonho. Que eu falo assim, que foi um milagre de Deus. Um milagre, sabe? Que essa casa foi construída para a filha dele. A filha não quis morar. E Deus, assim, eu ainda, no dia que a primeira fala assim, eu falei para ele assim, olha, quem sabe eu vou ser a filha do Senhor? E ele falou, quem sabe, brincando. E eu falo que ele foi um pai, que realmente eu vivo naquela casa com um grande presente mesmo de Deus. E é onde hoje eu faço a imersão. Tava tudo indo lindo, maravilhoso. E mais uma vez eu fui a ter que entregar mais um Isaac. E esse Isaac era o meu filho. E ele estava vindo com um processo de muitos desafios para mim, sabe? E eu falava assim, Deus, eu não acredito num Deus. Que eu saio fazer aquilo que o Senhor quer. E as coisas começam a ficar desestruturadas. E aí eu cheguei no ápice mesmo. E eu fui para Jesus, que é superar, né? Que até foi que a gente falou agora há pouco. E eu fui para Jesus e eu falei assim, olha aqui, Deus. Eu não aceito perder pro diabo. Desde que eu coloquei essa criança no meu ventre. Essa criança foi criada no altar. Eu consagrei. Eu posso não ter sido as melhores, porque a gente tem erros, a gente tem falhas, a gente já tinha ido pedir perdão, já tinha feito um monte de coisa. E eu não estava vendo o resultado, sabe? E parece que cada dia era pior. E ali naquele dia eu falei assim, Deus, eu não tô aguentando mais. Eu só não aceito perder pro diabo. Eu não sei como vai ser. Eu não sei como vai ser o meu comportamento, mas eu digo algo pro Senhor. Eu só quero que o Senhor salve. E se o Senhor salvar amanhã, e se o Senhor dizer pra mim assim, eu vou ter que levar, pode levar. E eu falo que foi a oração mais desafiadora da minha vida. A oração que eu tive que entregar aquilo que é um filho, sabe? E realmente eu entregar no altar do Senhor. E eu falo que assim, havia uma concordância, porque ambos, óbvio, que não queriam magoar o outro, que foi a ligação entre eu e meu marido, que naquele mesmo dia, o meu marido fez essa oração. Só que ambos não falou, porque é uma oração muito forte, né? É algo, uma entrega realmente do Isaac. É uma entrega de você colocar as suas renúncias, né? De você tirar todo o seu eu, de tirar tudo aquilo que poderia engrandecer o meu coração, porque eu já tinha falado para Deus, é a imersão que o Senhor quer que eu pare? É a imersão que o Senhor quer que eu não faça mais? Eu perguntava para Deus, sabe? Era alguma coisa comigo? Deus, o que é? O que eu tenho que fazer? E naquele dia eu entendi que era uma oração de oferta do meu Isaac. Porque sem a gente perceber, a gente vai criando os nossos bezerros de ouro. A gente vai criando as nossas idolatrias, sabe? Então, o que acontece? E eu identifiquei, porque eu sou terapeuta, eu vou identificar o que é meu também. E eu identifiquei o quê? Eu não fui uma criança cuidada. Eu não fui uma criança protegida. Então, o que eu fui fazendo? Colocando tudo isso sobre a vida dos meus filhos. Você tá entendendo? Eu não fui. Então, o que eu vou fazer? Ou eu vou fazer igual, ou eu vou fazer totalmente ao contrário. A forma que a nossa mente trabalha. E ali, eu vi que eu estava criando os meus filhos. Achando, me colocando como o meu eu, a mãe perfeita, como eu criei na igreja, eu fiz. E achando, por eu ter o temor a Deus, por eu saber quem é Jesus, ele também. E aí foi quando Deus falou assim, ele tem que ter as experiências dele. E talvez tem que ser por um estreito, muito dos estreitos. E eu tive que entregar aquilo que estava me fazendo parar. Você tá entendendo? Sim. Tava fazendo com que a minha dor fosse maior do que a dor que Jesus passou na cruz. Você entende? E ali eu falei assim, não, eu tenho que entregar. Eu tenho que entregar. E eu tenho que crer que Deus, ele vai fazer aquilo que eu não tô vendo nesse momento. Mas eu não posso parar. Aí é a gente entender as nossas fragilidades. E aí eu falei assim, veio um casal de amigo nosso,
E eu chamei eles, eu falei, eu não tô aguentando. E ele falou assim, olha, Deus me traz uma clareza de a gente fazer 7 dias de orações. E eu falei assim, e a gente colocar num lugar de ser, a gente ter a nossa, falar assim, eu não consigo tudo, e eu vou precisar de ajuda. E eu entrei nesse lugar, porque quando eu renunciei ao ministério, eu entendi que as pessoas estavam me idolatrando, e eu não era Jesus. E a gente está vindo de um tempo que as pessoas idolatram as outras. Sim. Você até entende? A gente coloca o Deus que não é Deus, né? E eu lembro que eu renunciei tudo isso, e daí nesse momento eu falei assim, que é onde a gente agora há pouco falou, que muitos líderes não conseguem colocar no lugar, eu preciso de ajuda. E como a minha linguagem de amor é atos de serviço, para mim se colocar nesse lugar é muito desafiador, porque eu quero fazer. Eu quero fazer para as pessoas. Então, colocar nesse lugar é algo que é um desafio para mim. E Deus falou assim, não tem problema. E eu chamei algumas amigas e falei assim, olha, eu estou num processo muito desafiador. E eu preciso ver Jesus agir de coisas que eu não estou vendo agora. E eu chamei elas e por 7 dias, junto com esse casal, nós se reunimos por 7 dias. Da meia-noite a 1h, que seria a virada. Eu tinha que crer na virada. E a gente se reuniu por 7 dias. Isa, que todos os dias a gente orava. Todos os dias eu entregava. E Deus me fez eu lembrar que eu estava passando por aquilo, porque eu também interferi na onde Deus um dia estava agindo. Porque no auge da pandemia, eu peguei Covid e na segunda temporada do Covid, sabe que foi o auge? Eu peguei Covid e eu entrei para a UTI, eu acordei dentro da UTI e a hora que eu acordei dentro da UTI, com oxigênio, eu só não fui entubada, minha oxigenação do meu sangue tinha caído, minha pressão estava 4 e eu estava muito desfalecida, mas a hora que eu abri o olho eu tive consciência e aí eu entendi que eu estava na UTI e eu escutei. Eu falei, e sabe quando eu não falava assim, mas nos meus pensamentos eu falei, o que está acontecendo? E logo em seguida o enfermeiro entrou assim, ele falou, olha moça, você está na UTI, mas está tudo bem, fica calma, porque eu já estava chorando. E ele falou assim, você não pode chorar, quanto mais você chorar vai faltar o ar. E naquele momento eu escutei o Senhor falar assim, eu vou te levar por causa dos seus filhos. E ali, em questões assim, eu estou falando assim, mas foi questão de muitos segundos, eu falei, Jesus, eu sei que eu estou preparada. Não tem problema o Senhor levar. Mas eu queria tanto ver o que o Senhor vai fazer com os meus filhos. Eu queria muito. E na hora que eu falo isso, na hora que eu disse isso, o enfermeiro, né, tentando me acalmar, ele falou, moça, para de chorar. Moça, na hora que você entrou aqui, havia uma luz muito grande em cima da sua maca. Você vai sair daqui. Ali eu entendi que Deus estava me dando uma chance. Mas eu entendi que eu coloquei as mãos. Você entende? Que entra a parte muito terapêutica, que óbvio que eu tenho esse discernimento, né? E aí, nesses dias de oração, Deus fez eu pedir perdão. Porque agora estava acontecendo tudo aquilo e eu estava dizendo que eu não estava aguentando. Então, naquele momento, eu tinha que entregar o meu Isaac. E eu teria que pedir perdão por não ter deixado naquele momento Deus fazer da forma que Ele estava fazendo. E naquele momento eu estava dizendo, Deus, eu não estou aguentando. Você entende como nós seres humanos somos? Sim. Que muitos podem estar ali também se colocando nesse lugar. Você entende? Sim. E ali naquele momento eu falei, Jesus, eu peço perdão. Mas eu também entrego o meu Isaac. Eu entrego, foram 7 dias de muita oração, de muita dor. Sabe assim, era como se eu gritasse, sabe, daquilo que eu sentia. Mas se passou. Aí foi um outro processo, várias coisas foram acontecendo, até que hoje, graças a Deus, está tudo em paz. Né? Meu filho voltou para Jesus, se curou de coisas que eram dele, sabe? E hoje as coisas se consertaram. Mas são certas coisas que a gente precisa de um alicerce espiritual, mas também de um alicerce de entender que é o principal, que é a nossa mente, que é o que governa, né, as nossas emoções, o nosso corpo. E aí a gente traz corpo, alma e espírito alinhado.
né? Entendendo verdadeiramente quem a gente é. Precisa desse alinhamento, né? Tanto em todas as partes. Alinhar o nosso corpo. Acho que sem a gente cuidar da nossa saúde, a gente não consegue chegar tão longe. Sim. Porque muita gente, às vezes a gente vê tantos pastores sofrendo de doenças gravíssimas no corpo, tipo, na saúde, porque negligenciou aquilo que precisa ser cuidado, Isa, né? é tão engraçado você colocar nesse ponto o negócio da saúde. No final do ano passado, para esse ano, eu tinha estabelecido que eu queria emagrecer. Eu tava vindo fora do meu peso, né? Eu tava vindo, assim, comendo muito, uma vontade de comer. Eu gosto de comida, uma delícia comer. E eu vi que tava algo meio errado. Que é isso que você falou, a saúde. E aí, Isa, eu falei assim, não, eu vou me matricular na academia e eu vou. Aí eu coloquei assim, eu gosto de gente. A pessoa é movida a gente. Eu gosto de falar, gosto de conversar, gosto de ter gente, conhecer. E eu falei, quer saber de uma coisa? Se eu ir pra esses aparelhos, não vai dar certo, né? Eu falei, então o que eu vou fazer? Eu vou começar nessas aulas, sabe? Aula de RPM, de bike e tal. E aula de... As aulas que, né, que são movidas com o professor. E aí eu comecei. Quando eu comecei, só que assim, tem dia que você vai, você fala, nossa, tá até... Mas você quer meio que falhar. Um dia, por isso que eu falo, a gente entrar todos os dias no processo de cura. Nesses dias agora, eu comecei o ano passado e fui indo, né, estabelecendo na minha mente, eu vou pra academia. Porque se eu quero ser usada por Deus, se eu quero que Deus me use, né, da forma que Ele deseja, eu tenho que estar bem com a minha saúde. É verdade. O meu físico tem que ter uma aparência, porque eu chego no lugar, primeiro, não é com o que eu carrego, né? Caminhar, o que eu sinto. Não, eu chego com a minha imagem, não é verdade? E aí eu falei assim, não, tá muito ruim isso. E aí, um dia, fazendo a aula, Deus me trouxe assim, porque eu fui questionando, eu sempre falei, Deus, né? Porque esse meu lado, né? Eu faço terapia às vezes comigo também. Eu tenho outra pessoa, mas eu gosto. E eu falando, Deus, por que eu nunca gostei? Por que me leva a eu não querer essa academia? O que me leva a eu ter meio que repúdio dessa academia? Isa, eu fazendo a aula, Deus falou assim pra mim, você nunca viu quando criança isso. E aí, eu falei, como assim? Nunca vi. Eu não tinha entendido muito assim, sabe? E aí eu fui. É isso que eu falo, não é fé. Ai, fé é que eu quero emagrecer. Não é só fé. Por isso que a gente tem que tirar o espiritual, nem tudo é demônio. Não é nada disso, né? E aí eu fui, voltei pra minha casa, aquilo martelando na minha cabeça. E aí eu fui falando, não, eu preciso lembrar da minha infância. E aí eu voltando na minha infância, eu nunca vi ninguém da minha família malhar. Eu nunca fui ensinada a entender que eu tinha que ter um exercício físico. Não colocaram isso na minha mente como algo real. Então, como é que eu vou gostar de algo que nunca me apresentaram? Que nunca me falaram que era bacana, que era legal? E ali Deus fez eu entender. Ei, a sua família não gostou. Eles não faziam, mas você faz. E aí, o que aconteceu? Todos nós dentro da minha casa, parece que foi uma virada. Todo mundo tá fazendo academia. Você tá entendendo? Por quê? Porque eu entendi que isso não fazia eu também cuidar da minha saúde. Eu também ter, tipo assim, não é por beleza, estético. Não. Hoje, eu sou mãe de 3 filhos, meu filho, mas ele tem vai fazer 27 anos. Entende? Não é pra isso, né? Não é porque eu quero ser uma mocinha. Eu entendo, já vou fazer 50 anos. Mas eu entender que era a minha saúde. Mas eu também levar pro lado terapêutico, que virou a chave. Eu falei, eu não tive essa imagem construída dentro da minha casa. E é por isso que eu tenho pavor. Porque eu acho que eu não mereço isso. E com Jesus a gente merece todas as coisas. Todas as coisas. Às vezes a gente não vê algumas situações dentro dos nossos lares e acaba que a gente realmente fica... Eu também tenho essa sensação de ir na academia, sabe? Esses dias eu tava, meu Deus, eu não gosto de ir pra academia de jeito nenhum. E você falando aqui agora, realmente, na minha casa eu nunca tive isso. Aí, ó. Muito pelo contrário. Hoje meu pai gosta, né?
até gosta de fazer exercício, mas minha mãe também tá fazendo agora, mas antes era algo assim que minha mãe nunca gostou. E também vivendo uma separação, muito pelo contrário, sempre colocava aquela vontade de comer, sabe? Sim. De ficar estressada, vou fazer um brigadeiro, vou fazer alguma coisa pra mim me alimentar, pra aliviar o estresse. Sim. E às vezes a gente acaba indo e repetindo esses mesmos padrões, né? Isso em todas as áreas da nossa vida, né? Em todas as áreas. Repetindo os mesmos padrões em brigas, em situações, em tantas coisas, Olha, né? um outro gatilho da comida, que hoje eu sei, né? Eu vim assim, eu tenho lembranças de criança, né? Porque, assim, uma parte da minha família eram bem-sucedidos, né? Mas o meu pai era o pobre, né? Então, a gente também era as crianças pobres, né? No sentido, assim, eram com muita dificuldade as coisas. E eu lembro, assim, eu tenho imagens, né? Hoje eu entendo de onde que vem, eu tenho imagens. Na época, o Elma Chips era muito caro, na minha época. Era coisa de gente que tinha dinheiro. E eu lembro que quando eu chegava na minha avó, ou quando os meus outros primos pediam esse salgadinho, ela pegava, eu tenho imagem, ela pegando o salgadinho e ela entregando a eles. E eu não comia. E aí, né, com o tempo, tudo o gatilho pra mim que é, não pode faltar. Hoje, né, graças a Deus eu consigo comer, consigo ir no mercado, comprar o que eu quero, um bom restaurante. Só que eu falava assim, mas tem coisa que tá meio desgovernada. Hoje eu me policio em qual sentido? Por exemplo, se você falar, olha, Cris, eu vou lá na sua casa. Eu vou querer que tenha bastante coisa. Porque vai que você fala assim, eu tô com fome, e aquela quantidade não dá. Hoje o meu gatilho virou esse. Então hoje o que eu faço? Não, Cristiane, não vai faltar nada. Você não precisa comprar pra desperdício também. Você tá entendendo? Por quê? Porque hoje eu entendi da onde que vem essas questões. Então, mas por quê? Que entra no começo que a gente tava falando. Quando eu sei quem eu sou. Quem você é. Uau. Isso daí é o resumo de tudo que a gente falou até agora, né? Eu acho que se você quer superar algo, uma situação, você quer se curar, o primeiro passo de tudo é saber quem você é. Sabe? Quem você é em Deus. Isso muda tudo. Se a gente se coloca como filho de Deus, no sentido da palavra mesmo, exato. Sou filha de Deus, de um rei, assim, e eu sou princesa do reino dele. Acho que isso muda muito, né? Porque às vezes a gente se coloca nesse lugar de escrava. Isso. Né? Eu tenho que viver essa vida. E assim, Jesus, ele morreu numa cruz para nos tornar livres, né? Livres nele, para viver aquilo que antes a gente não poderia viver, né? Então, assim, você é livre para viver aquilo que o Senhor te chamou, te criou para ser, sabe? O que falam ao seu respeito, as vozes ao seu redor, elas não significam nada diante da voz do Senhor, daquilo que Ele diz que você é. Se Ele já falou que você é filha amada, que você é filha restaurada, curada, você é. Então, não importa o que a sua mãe fala, o seu tio fala, os seus parentes falam, o que basta na sua vida é a voz do Senhor. E descubra quem você é em Deus, onde está a sua identidade, se cure, né? Para viver o melhor do Senhor. Existem tantas coisas para ser vivida, né? Tantos planos do Senhor para você, e você, por vezes, não vive porque você vive como escrava. Não querendo tomar posse daquilo que já foi entregue para você, né? Eu acho que isso define muito o que a gente conversou aqui, né? A gente já vai caminhando pro fim. Uau. Já passou mais de uma hora aqui que a gente aí, tá aqui conversando, né? Passa bem rápido. Mas eu queria que você deixasse uma palavra pro público, pras mulheres que estão ouvindo e de repente passaram por situações que a gente comentou agora, de abandono, tiveram que superar situações, não sabe quem elas são, sabe? Uma palavra para elas buscarem esse conhecimento em Deus, nelas mesmas, entendeu? Entendendo que Deus tem grandes planos para a vida delas. Isa, o primeiro ponto é a gente investir na gente mesmo, sabe? Só que a gente dá muitas desculpas, sabe? Porque eu não tenho condição, porque as minhas condições não é tão boa. Só que a gente, se ficar doente hoje,
a gente vai dar um jeito de qualquer maneira. É ou não é? É, com certeza. De alguma forma, nós vamos dar um jeito. E eu quero, de verdade, né? A gente não sabe quem vai ver, quem vai escutar esse podcast. E a minha oração é que todos, a mesma convicção que eu tenho hoje, quem é Jesus na minha vida, o quanto eu amo Ele, o quanto eu entendo que eu ainda continuo num processo de cura, um processo de muitas renúncias, um processo que eu tenho que todos os dias, às vezes, buscar a face de Deus, sabe? E eu falo que a pandemia trouxe tanta coisa boa por um lado, sabe? Boa no sentido que não tinha lugares pra gente ir. Mas tinha lugares, e eu falo que muitas das vezes dentro da minha casa é o lugar que mais eu sinto a presença de Deus. O problema é que a gente quer coisas motivacionais. A gente quer algo que nos motive a buscar Jesus. E a gente não tem que ser motivado a buscar Jesus. Eu tenho que me entregar a Jesus. Eu tenho que realmente me prostrar diante do Senhor e falar: Deus, eu quero ser curada. E automaticamente eu pedi pessoas que nos auxiliem nessa nossa jornada. Mas pessoas que têm a essência de Jesus. Não eu querer uma afinidade com alguém por aquilo que ela possa trazer para mim. Não é isso. Eu preciso realmente falar assim: Deus, me conecta a pessoas, Deus. Talvez eu não estou tendo tanta fé, Jesus, mas eu posso ter alguém, Jesus, que vai trazer isso e me auxiliar, sabe? A questão que a gente quer buscar, às vezes, pessoas que tenha, mas tem que ser fulano de tal, sabe? Não é. Eu tenho que buscar a pessoa que tenha a essência de Jesus. Eu tenho dito isso aqui, muitas pessoas têm se confundindo, sendo enganadas com elas mesmas, no sentido que o quê? Dom é dom. Entende? Eu tenho dom. O dom de vender, o dom de falar. O que nós precisamos na nossa geração é de presença de Deus. Porque a presença de Deus, ela transforma. A presença de Deus, ela restaura a nossa vida. A presença de Deus, aonde eu colocar a planta do meu pé, algo vai acontecer. Algo vai ser transformado. As pessoas vão ser transformadas. É isso que nós temos que ter. Mas só que para mim ter presença de Deus, é dentro da minha casa. É o meu lar estruturado. É o meu lar de arrependimento. Entende? Porque as maiores curas para mim também foram coisas que os meus filhos falaram e que a minha vontade, sabe o que é? Eu mando e cala a boca. Mas fazia com que eu falasse assim: espera um pouco. Se tá falando é porque eu tenho que mudar. Se meu marido tá dizendo é porque eu preciso, tá ainda algo em mim. A questão maior, e aonde eu quero colocar para todo mundo que tá escutando, é que assim, busque a serem moldadas pelo Senhor. Busquem a quererem uma transformação em Deus. Sabe, pode doer, dói, eu sei que é desafiador, mas vale a pena no final, porque no final a presença dele exala, o bom perfume dele vai ser incendiado, entende? O Senhor vai colocando as demais coisas, o Senhor assopra, o Senhor movimenta, o Senhor traz a existência. Porém, nos dias de hoje, o que tem reinado é mamon, é o dinheiro. As pessoas não têm amor. Você entende? Não tem a boa vontade de fazer, sem querer nada. Sem querer, olha, não, eu vou fazer porque eu te amo. Sempre tem interesse. Você tá entendendo? Não, eu fazer porque eu confio naquele que pode tudo. Eu confio porque eu tenho o pai que é dono do ouro da prata. Eu confio no meu pai porque eu tenho a identidade dele. Então, quando eu tenho clareza disso, eu realmente vou fluir em tudo aquilo que o Senhor tem. Amar. Primeiro se amar e depois conseguir amar o próximo como a si mesmo. Isso é mandamento. Sim. Entende? Eu amar o próximo como eu amo a mim mesmo. Entende? Daí eu vou conseguir me colocar no lugar do outro. Eu vou conseguir me dispor ao outro, sabe? E esses ensinamentos foi algo que eu vivi. Eu tive que viver um sonho que não era meu. E Deus falou: você vai viver por causa da sua amiga. Você vai orar, você vai jejuar, você vai se entregar. Eu parei toda a minha agenda, Isa, para viver uma semana só para ela. E ela, no final, falou assim: eu realizei um sonho que eu achava que eu não tinha capacidade. Isso é você ter pessoa certa, na hora certa da sua vida. Você ter pessoas amigas de verdade. O problema é que nós temos hoje disputa. Disputa de poder, disputa de situações, disputa. Você tá entendendo? Porque tem que ter alguém,
o elevado. O elevado é Jesus. Uhum. Se realmente eu sou serva, se realmente eu sou alguém que exala a presença do Senhor, Ele é tudo. É. Eu me submeto a Ele, a fazer a vontade dEle todos os dias. Uhum. E eu declaro para todas as pessoas Amém. que assistirem esse podcast, que vocês sintam o que um dia para mim era tão desafiador, mas eu aprendi a buscar eu mesma sozinha dentro da minha casa. Porque se eu conseguir buscar sozinha, eu senti a presença do Senhor sozinha. Por isso que Ele diz, fecha a porta do seu quarto. Entra lá, me busca, porque eu vou falar. Então eu não vou viver em movimento. Eu vou saber quem eu sou. E eu vou saber que eu sou filha, amada, querida pelo meu Pai. Glória a Deus. Amém. Ô, glória. Palavra abençoada, né? Amém. Eu queria até pedir pra você se inscrever. Como é o seu Instagram? Passa aí pro pessoal te seguir. Cris Martiama. Uhum. Cris Martiama. Tudo junto. A gente vai colocar aqui embaixo, Tá. né? Aí fica mais fácil. Aí o pessoal só clica lá e segue ela nas redes sociais. Que eu tenho certeza que vai te abençoar muito, né, Cris? Tem alguns conteúdos muito bons lá. Sim. E espero que você continue fazendo cada vez Amém. mais. É o desejo alcançando do meu mais coração. vidas. Porque acho que a gente... Assim, hoje eu estou na internet cada vez mais postando. Não é eu posto porque eu gosto. Não, por diversas vezes é Deus me pedindo pra Sim. postar. Entendeu? Porque nem sempre. Esse podcast é Deus. Sim. Puramente Deus. Porque se por mim eu já tinha desistido faz tempo. Entendeu? Mas eu o sei. Senhor nos faz caminhar e usar as nossas redes sociais, as nossas mídias pra glória dele, né? Isa, eu vou contar bem rapidinho, sei que nós estamos terminando, a questão da rede social. Aham. Eu falo que a gente pode ser vendido por uma lentilha, né? Aham. Não foi isso? Lentilha, né? Que foi vendido, né? Sim. E logo quando eu comecei a rede social, um dia parece que soprou uma voz assim. Nossa, você vai demorar para crescer. E parece que todos os lugares que eu ia, parece que quem era mais visto, porque quantos mil seguidores você tem? Quanto isso você tem? E aí um dia uma pessoa falou assim, olha, tem como você comprar seguidor. Eu falei, tem? Existe isso? Tem. Você não quer comprar? Eu falei, eu quero. Isa, quando eu fui fazer o Pix, o Espírito Santo falou assim pra mim assim, para de mentir. Porque se eu sou o seu Deus, eu assopro, eu faço você crescer como ninguém. Na época, Isa, acho que eu tinha 1.000 seguidores. Aquilo eu falei, mas Deus, mas eu não tô crescendo. E aí eu escutei. Sabe por quê? A gente viver na dependência daquele que pode. E a gente ser verdadeiro em todas as coisas. Eu falo assim que tudo... E olha que o meu trabalho é mais desafiador, porque a maior parte do que eu vivo é muito bastidor, né? É muito pouco que eu posso mostrar, né? Mas... E hoje eu vejo o quanto eu cresci, porque essa foi a vontade do Senhor. Então, assim, a gente até nisso, a gente tem que entender quem nós somos em Jesus. E nós não podemos ser falso. A gente tem que ser real. O que mais Jesus está pedindo em todos nós, pessoas reais. Com certeza. Pessoas que amam. E as redes sociais tá aí, né? Tem tantas inverdades, né? Tem tantas mentiras na internet, tantas pessoas dizendo que são uma coisa, né? No final é outra. E Deus tá buscando os verdadeiros, Sim. né? E eu creio que quando um projeto é de Deus, quando existe algo, um propósito na sua rede social para algo específico, se o Senhor quiser fazer viralizar um vídeo, através desse vídeo, algo sobrenatural acontece que verdade. começa a chegar a seguidores. Ouça, tá sendo assim, tá? Porque desde quando a gente começou a postar, sem intenção alguma, o Senhor tem mandado pessoas, seguidores e pessoas para entrevistar. E tem feito, assim, tudo perfeito, sem que a gente vá atrás. Porque tem muita gente que fala, vou fazer esse plano, esse plano, esse plano, esse Isso. plano, para fazer com que cresça. E foi só orações. Deus, o projeto é seu. Se o Senhor quiser que Amém. cresça, vai crescer. Vai crescer. Então, assim, se você tá com um projeto aí, for da vontade do Senhor, É isso minha aí. filha, não precisa... Claro, você vai fazer a sua parte Isso. para que aconteça, mas o principal é o Senhor fazer.
É isso aí. É confiar e entregar nas mãos dele, que ele, sim, ele é o maior gestor de tráfego que existe. É isso, eu também falo. Ele que entrega, É isso aí, né? Isa. Então, assim, confia nele que ele vai fazer. E vai acontecer, Vai, né? em nome de Jesus. Cris, muito obrigada. Obrigada a você, Isa, pelo convite. Né? Eu Uhum. profetizo na sua Amém. vida todas as bênçãos do Senhor. Amém. Que você Em nome de conquiste Jesus. todos os seus sonhos. Que você seja uma voz profética na sua Amém, geração. Amém. Que você vá a lugares que você nunca imaginou. Amém. Que você conquiste aquilo que são as promessas do Senhor. Porque são promessas que veio Amém. desde o ventre da sua mãe para a sua vida. Amém. E que você cumpra o desejo do coração de Deus. Amém. E que nada tire o foco, tire a presença de Deus, que é o maior da sua Amém. vida. Que as demais coisas serão acrescentadas sobre você. Eu profetizo que esse podcast Amém. alcance Em nome muitas de vidas. Jesus. Eu profetizo que você avance e que seja voz mesmo para outras gerações. Amém. Porque às vezes nós não conseguimos ir no local, mas às vezes a nossa voz, ela vai. pode ir. E que você seja a voz, que você seja sensível a saber quem colocar aqui neste lugar. A quem você convidar. E que o Espírito Santo revele dentro do teu coração. Para que Amém. você saiba ouvir e saber quem tem que sentar aqui. É. Porque você também pode ser, né, algo errado no sentido se você não saber quem colocar. E que você Sim. tenha essa sensibilidade no teu coração. Para que Amém. todas as pessoas, que cada um que ouvir ali, seja tocado, seja impactado pelo amor do Senhor. Amém. Em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Cris, toda sorte de bênçãos Amém. para sua vida. Eu já falei um pouco na nossa oração aqui antes, né? Amém. Que o Senhor também te leve, né? Amém. Por essa nação, por essa geração de mulheres. Amém. Esse podcast, ele fala sobre voz, né? O Senhor, quando me deu o projeto, ele falou assim, existem mulheres que precisam ser ouvidas, né? É verdade. Ser instrumentos, né? Toda mulher tem uma história. Cada pessoa tem algo Sim. de Deus para falar. Sim. E você precisa dar esse poder, né? Essa autoridade, esse momento Sim. para a pessoa falar. Tem tantas pessoas que foram silenciadas ao longo da história, né? Exato. Tantas mulheres tiveram sua voz calada. E o Senhor tem trago, né, mulheres aqui para Amém. ser esse instrumento. E mais mulheres sendo voz, né? Quem sabe amanhã pode ser você. É verdade. Comenta aí sua história nos comentários. Isso. Que a gente vai lendo, né? E se o Espírito Santo nos movimentar, a gente Amém. entra em contato com você e você vem contar a sua história aqui pra gente também. Uau, que legal. E é isso, vamos encerrar. Obrigada. Muito obrigada. E a gente acabou de falar sobre saúde e eu quero te incentivar a ter o seu cartão Unilife. Cuide de você. A gente falou como é importante a gente cuidar do templo, né? Cuidar da nossa saúde para que a gente tenha mais tempo de vida. É E verdade. você precisa, com a Unilife, ter no seu cartão. Invista em você. Os dados, o site está aí na descrição. Então, é só você ir lá, clicar e saber ter mais as informações, né? E se beneficiar, né, desse cartão incrível. E é isso aí. Que Deus te abençoe. Que Deus te use para compartilhar esse podcast, né? Porque se você ouviu, você não pode parar só em você. Você tem que compartilhar. É isso Então, aí. compartilhe com sua amiga. Se inscreva no canal, viu? Deus tá vendo. E curte aí, não deixe de curtir, porque eu sei que foi bênção e tá sendo bênção. Que Deus te abençoe e eu te vejo na próxima. Tchau, tchau.